Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não faço uma live, né? Pedi pro marido ficar ali para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto complicado, que é o que eu tenho falado aqui, a forma com que a gente tem educado os nossos filhos. Eu tô nesse ambiente maravilhoso, um parque lindo, lindo, de Poços de Caldas, para falar sobre um assunto complicado. É isso mesmo. E a gente precisa falar porque eu imaginava que todo mundo já soubesse de tudo que está acontecendo. Mas entrando em contato com algumas mães que não ficam muito aqui na internet, que não seguem algumas pessoas que eu sigo, eu tenho comentado com elas algumas questões sobre escolas, sobre a metodologia de algumas escolas socioconstrutivistas, que dão autonomia, bastante autonomia para as crianças, que deixam que as crianças escolham o que elas quiserem, enfim. E eu tenho percebido que as mães não têm se atentado a isso, sabe? Então é preciso que a gente fale mais, eu tenho medo de como vai ser a juventude do meu filho. Porque o Matheus tem 7 anos, daqui 10 anos ele vai estar com 17 anos. Como que estará o mundo? Mas principalmente, como que ele vai estar? Será que ele vai ser um menino, moço, um garoto de 17 anos forte? Ou bem fragilizado, que não consegue enfrentar os desafios? Será que ele vai ser Maria vai com as outras, né? Como dizem, vai fazer tudo que os coleguinhas fazem, vai ir nos lugares que os coleguinhas vão, vai seguir a boiada, vamos dizer assim? Ou será que ele vai ter personalidade para dizer, não, isso não me faz bem, isso não é bom, isso não agrada a Deus, então eu não vou seguir? Vocês estão desenvolvendo a personalidade dos seus filhos de uma forma que lá na frente vai te deixar um pouco mais tranquila? Com a consciência tranquila de que você fez o máximo? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Eu sei que o horário da live não é muito legal, eu não avisei antes, mas eu quero deixar isso gravado, porque o tempo tá passando. Tem muitas mães que estão terceirizando a educação dos filhos, colocando nas melhores escolas, pagando 10 mil reais lá em São Paulo por mês para colocar numa escola em que vai confundir a cabeça dos seus filhos, que vai falar que esse negócio de religião não é importante, que vai falar que o importante é a ciência, que a ciência pode salvar e não Deus, que vai falar que a igreja manipula, que vai falar que, enfim, vai fazer uma imagem muito ruim de todos os valores morais, de todos os ensinamentos tradicionais, conservadores. E aí eu te pergunto, mãe, você vai permitir? Porque não é só não permitir, é você mostrar para o seu filho que o caminho correto é aquele que você está trilhando. Você, pai, para evitar que seu filho entre no caminho de qualquer tipo de vício. E aqui eu tô dizendo, não é só aquele vício daquele material que os jovens adoram, que dá uma vibe. Não tô falando isso não, tá? Eu tô falando do vício do celular, do vício de bebida. Tem algumas palavras que eu não posso falar aqui. E tem muitos outros vícios. Isso tudo, todo vício, leva o ser humano ao fundo do poço. É muito difícil sair. Então, a gente não quer isso para os nossos filhos, não é verdade? Só que pra gente mudar isso, a gente tem que começar agora, enquanto eles são crianças. Depois dos 18 anos é muito difícil reverter qualquer coisa. Depois dos 20, então, 30 anos, só Deus. Então, se a gente pode fazer alguma coisa, por que a gente está se omitindo? Agora vocês vão me perguntar, mas o que a gente pode fazer? Primeiro, todo pai, toda mãe precisa estar atento. Preste atenção no seu filho. O que ele assiste? O que ele fala? O que ele gosta? O que brilha os olhos dele? O que deixa ele feliz? O que deixa ele triste? O que ele não consegue enfrentar de desafio? O que ele desiste fácil?
Comece a prestar mais atenção aos seus filhos. O segundo passo é direcionar. Não adianta a gente entregar um celular, bloquear os programas que ele não pode assistir, mas sem direcionar. Então, é difícil, gente. Eu sei que é muito difícil. O Matheus está nas telas, é uma luta. Eu tô vivendo uma situação muito complicada, porque ele não tá me respeitando. E eu vou falar isso pra vocês numa boa, porque é verdade. Então a gente tem também as nossas dificuldades do lado de cá. Só que o que acontece? O que eu puder direcionar, eu direciono. Então, Matheus, você vai assistir O Grande Livro, que é uma série de desenhos sobre a Bíblia. Então você vai assistir sobre a vida dos peixes da Amazônia. Você vai assistir sobre as cataratas, entendeu? Você vai assistir sobre o planeta Terra. Até isso é complicado, porque até isso ainda tem uma ideologia por trás. Mas a gente precisa direcionar. A gente não pode permitir que as crianças assistam e joguem qualquer joguinho sem estar ali olhando, sem estar direcionando. Será que isso ele está desenvolvendo alguma coisa? Existem sim jogos no celular que eu até incentivo. Por exemplo, as crianças que estão alfabetizando, tem vários joguinhos que formam as sílabas, que juntam e formam uma palavra, que liga o objeto à palavra. Isso é legal. Isso é legal. Agora, jogos que incentivem brigas, jogos que não tem nenhum valor moral, que para você ganhar alguma coisa você tem que matar, roubar, você tem que ser um bandido. Não dá. Não dá para deixar as crianças. O imaginário delas. E aí as pessoas falam, Natália, você fala muito de imaginário. A imaginação é super importante. O ser humano se destaca dos outros animais, não é porque ele tem só uma alma, não é porque ele tem só, ele é racional, ele tem razão, ele tem criatividade. Ele vê um problema e cria uma solução por meio do conhecimento e da criatividade. Ele precisa sonhar, ele precisa criar. Isso tudo, gente, é feito agora na infância. Então, eu tenho muito para falar com vocês. Eu tenho muito para oferecer de passo a passo para ajudar vocês. Não existe uma fórmula perfeita de que você vai colocar seu filho numa caixinha e ele vai sair perfeito. Ele vai sair educado, consciente, honesto, dedicado, esforçado, corajoso. Não tem uma caixinha, mas tem passos que você precisa incluir na sua família para que você tenha consciência tranquila de que você fez o melhor. E esses passos, esses 5 passos essenciais para começar agora, eu vou falar para vocês num curso. Se vocês têm interesse, mas assim, ó, eu sei que tem muita gente que fala, eu tenho interesse, mas depois abandona. Não, eu quero falar com aquelas mães que estão preocupadas e querem realmente agir. Natália, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer tudo até esse final de ano e eu vou comparar o meu filho de julho com o meu filho de dezembro. Se eu tiver um resultado bom, Natália, qualquer curso que você criar, eu vou adquirir, eu vou estar dentro, porque realmente eu vou validar isso que você está falando. E eu vou falar para vocês, eu testo isso com as pessoas mais valiosas da minha vida, que são os meus filhos. Eu testo. É um erro, um aprendo. Eu aprendo e erro, volto atrás, tento outra coisa. É um teste constante, diário. Mas tem 5 coisas que eu não abro mão e que eu sei que fazem a diferença. Então, se vocês têm interesse, já começa a divulgar. Porque em agosto a gente vai ter uma novidade muito legal. Muito legal. E eu quero ajudar vocês. Eu nunca pensei em fazer dinheiro com isso aqui. Eu sempre pensei em ajudar as pessoas. Sempre. Até os meus livros são muito baratos. Muito baratos. Faço desconto, não cobro frete. Só que eu tive uma conversa com algumas pessoas e elas falaram, Natália, você precisa se valorizar também.
até para você ter força e ter recurso para fazer algo ainda maior. Uma comunidade, uma programação exclusiva para crianças de 0 a 2 anos, de 2 a 4, para pré-adolescentes. Imagina um monte de caixinhas, um monte de shows, um monte de quadradinhos que você vai colocar vários conteúdos ali e os pais vão poder direcionar seus filhos para esses conteúdos. E você vai ajudar. Porque os pais às vezes não têm tempo, porque os pais não querem um trabalho desse. E se quiserem, ótimo, perfeito. Mas os pais que não têm condições, enfim, financeiras, psicológicas, de tempo, de cuidar de criança, não tem paciência, você vai contribuir. Para você contribuir cada vez mais, você precisa profissionalizar isso daqui. Então a gente está preparando muita coisa legal. O grupo VIP de férias, que foi o que a gente fez, já surtiu muito efeito. Eu tenho recebido muitas mensagens das mães agradecendo, pedindo para continuar, falando que os filhos amam ouvir as historinhas, que eles pedem para repetir várias vezes ao longo do dia, que às vezes tem uma historinha que ele gosta, que é para criança mais velha, mas eles preferem as historinhas mais simples. A mãe falou, eu retomo sempre. E assim, Natália, você manda o conteúdo segunda, quarta e sexta, mas eu assisto e coloco pro meu filho todos os dias. Então eu fico muito feliz de estar ajudando vocês. Eu sei as dificuldades que vocês têm aí e eu quero ajudar. Eu não conseguiria passar por esse mundo sem deixar uma marca, sem deixar uma história. Além dos meus livros, eu sei que eu posso fazer mais. Então eu tô fazendo. Porque eu também tenho interesse de que as crianças que sejam da geração do meu filho estejam na mesma linha de pensamento, com a mesma consciência, com a mesma formação. Eu sei que é muito difícil, mas as crianças estão muito complicadas, muito sem limites. Estão ultrapassando a fase da criança, estão querendo ser adultos antes da hora. Tá muito complicado. E as mães, os pais estão perdendo o controle. Estão perdendo o controle. Então eu quero que os coleguinhas dos meus filhos também estejam assim, sejam pessoas com valores, que sabem o que é errado, o que é certo, sabem se respeitar. Sabe que o respeito, não é que eu tenho que ter respeito mais com um do que com o outro. Eu tenho que ter respeito igual. Não é porque um coleguinha tem uma cor diferente, tem uma situação econômica diferente, tem uma escolha diferente, que meu filho tem que respeitar mais. Não, ele tem que respeitar todo mundo igual. É assim que tem que ser. Então eu tenho muita coisa para passar para vocês. Muita coisa mesmo. Eu espero vocês. Agora eu vou ter que parar, porque olha lá, ó, a pessoinha chegando. A gente se fala. Um beijo, fiquem com Deus e fiquem aqui, divulguem. Mamãe! Oi, Mamãe. minha princesa.